Mas falar, né, que todo mundo tem que ter casa, aí o comunismo foi longe demais, né, realmente. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai reagir a um spoiler do documentário Que Fazer, que está sendo produzido em parceria com a Reds e a Soberana, e vai sair só no dia 1º de maio, mas hoje eu trouxe o spoiler aqui pra gente ver da introdução do vídeo, então a gente vai entender se falta união na classe trabalhadora. Então já senta aí, pega sua pipoca e vem aproveitar esse vídeo que eu tenho certeza que vai estar de primeira qualidade. Então bora lá, já deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e bora! Isso aí tá igual nós agora, né? Eu acho que fazer planos não deveria estar mais na mente do ser humano, porque não dá para se fazer mais nada disso. Lembrando que esse filme foi gravado durante a pandemia, assim, no final da pandemia. Então, vamos lembrar que a gente está nesse contexto, tá? E para o Brasil, assim, no geral, você olhando a situação geral, Péssima, péssima, péssima mesmo, muito ruim. O brasileiro está passando por muita dificuldade que acho que desde a época do Sarney não passou. E nem passava tudo isso, né? A inflação era alta, mas era uma coisa. A gente ganhava, a inflação subia, mas a gente ganhava. Agora a situação está muito difícil. Nós descemos um patamar muito baixo e o nosso poder de comprar diminuiu muito, principalmente da alimentação, né? É um absurdo, uma barbaridade o que está acontecendo nos mercados. E já era difícil. E agora tá, às vezes até deixamos de lado muitas coisas. Olha pra gente ver. Esse filme foi gravado em 2022. Ela estava falando coisas que poderiam ter sido faladas no dia de hoje, em 2025. Porque a gente continua nessa situação. Tá tudo péssimo, a inflação tá absurda, as coisas no mercado estão todas caras, a gente não tem poder de compra nem para comprar comida. E ela falou ainda mais que as coisas não estavam tão ruins desde o Sarney. Ou seja, a gente pode ver com essa fala dessa mulher que, independente do governo que tá aí, né, não vai estar fácil para a classe trabalhadora, porque são governos que, mesmo de direita ou de esquerda, são governos burgueses. É por isso que a gente tem que se organizar
para superar o capitalismo e ter um governo de trabalhadores. Eu acho que os jovens deveriam ir às ruas, lutar, cobrar, né, desses políticos e de todos, fazer mesmo uma revolução. Se não fizer, não na época do Collor não fizeram e não conseguiram tirar o Collor, não conseguiram fazer, não foram para a rua. Por quê? Porque a maioria foi classe alta que foi, né? Mas o pobre de classe baixa, média, esse pobre que tem que correr atrás dessas coisas, porque é eles mesmos que precisam. O rico já tem. Então você sabe o que é o pobre. Então você veio de lá, você sabe. Porque eu falo para todo mundo, nós aqui, nós vivemos dois mundos. Eu falo de Jabaquara para lá e Jabaquara para cá. O Jabaquara para cá, o que é? É playboy. Jabaquara para lá, o que é? É o pobre. Você entendeu? Então, isso que o político tem que ver. Aqui no Rio do túnel para cá é pobre, do túnel para lá é Zona Sul, é rico. Essa é a diferença. Na hora que ele vir aqui, fala isso aqui, leva ele lá. Para ele ver o que é o pobre. O pobre fala. Vive, como é que não vive, né? Não é só... É difícil. Vai fazer o quê, né? Você acha que o povo tinha que se unir mais para lutar contra isso? Ah, tinha. Esse é fundamental. Todos nós temos que se unir cada vez mais, eu vou falar a verdade para você. Não é só um, é todos. Entendeu? É que nem o pessoal fala assim, vamos fazer uma paralisação, né? Você pode ver que uns faz, outros não. Entendeu? Falta união. É, não é? Não falta união pro povo? É, porque enquanto tiver o povo não unido, a política, filho, predomina. É roubando um em cima do outro, roubando e... Só na hora do voto, né? Uhum. Na hora do voto, você dá uma olhada aqui, ó. Filho, quanto... Pega mais um desse aqui. Tem mais quantos vazios? Tem mais esse, mais um maior. Pega Vou lá. pegar mais um. É. Porque assim, o pobre, mesmo aqui mesmo, quando tem época de política, tá bom, minha filha? Época de política, vê um monte de deputado, prefeito, vereador, tudo aqui. Acabou a política, você não vê um. Você procura, cadê um? É isso que a gente fala de voltar para a base. Porque os políticos que estão querendo ganhar o voto das pessoas adoram ir lá perto da eleição, fazer um bando de campanha, melhorar bairro, fazer isso, aquilo, outro, tudo para ganhar voto. Agora, quando é para fazer o trabalho de base, para estar lá no dia a dia com aquelas pessoas, ajudando realmente no bairro, contribuindo, aí não, né? Aí não. Fora que essas falas podem demonstrar pra gente quanto aquela história de que a classe trabalhadora não tem noção, a classe trabalhadora é toda burra, né? Não sabe de nada, não entende o que está acontecendo. Essas falas nos mostram o contrário. Que a classe trabalhadora entende muito bem como é que a política no Brasil funciona. E que continua achando que a população tem que se unir para superar isso. Entendeu? Mesmo nós aqui na feira mesmo, que nós trabalhamos na feira, a gente... Vem muita gente aqui, na época de política, fala para mim, o que vocês precisam? Nós falamos, nós precisamos de banheiro químico e precisamos de segurança. Aqui, estou dando só o exemplo de nós, comerciantes pequenos de feira, né? Mas mostra melhor, faz favor. Aí nós precisamos de banheiro químico e nós... Não, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Agora você dá uma olhada, se tem um banheiro químico na feira, se você está rodando aí, você viu um guarda metropolitano, não sei o que está na praça. As lutas de classe estão cada vez mais acentuadas, elas estão cada vez mais intensas, elas não estão visíveis à superfície da sociedade. Mas embaixo desse gramado que parece muito sólido, a velha topeira da revolução está trabalhando. De repente aqui, ela põe a cabeça de fora. Então, a gente não pode ficar parado nesse momento, a gente não pode achar que vai tudo ser resolvido fácil. Tá? Parece um passo de mágica. Então nós vamos ter uma eleição, vai eleger alguém que há 10 anos atrás, numa situação totalmente diferente, num planeta totalmente diferente, economicamente totalmente diferente,
E acabou, né, gente? Infelizmente, acabou. O que a gente tem que fazer? É pra onde a gente vai direcionar essas pessoas quando a ilusão acabar? Bullshit. Bora, Bill! Bora, Bill! Bora, Bill! Bora, Bill! Bora, Bill! Bora, Bill! Tenho mais nada a fazer aqui na Terra, né? Graças a Deus, pode ir embora já, né? É fácil, manda um sapato número 43 pra mim, meu número aqui, tá? Um beijo. Tinha um sapato 43 cheio de notinha de 100 verdinha dentro. Vocês têm noção que nesse dia o Bolsonaro falou abertamente que ele pratica corrupção em live para o Brasil inteiro ouvir e ninguém fez nada? Ninguém fez nada. Ninguém nem entendeu o que ele falou. Quanto você acha que vale a vaga? Presta atenção, pessoal. Quanto acha que vale a vaga para o Supremo? Tá gravando, né? Tá ao vivo. Cara, sério, que ódio. A gente sofre a vida inteira e nunca pode comprar uma casinha pra morar. Hoje você tem gente trabalhando de forma absolutamente desumana. 6 dias por semana, sem folga, sem perspectiva de se aposentar. Temos a certeza de que nós teremos o fim do 6º aumento do diesel e o 5º da gasolina. O botijão de gás subiu 37%. A doença do povo brasileiro é muito comunista, eu acho. O brasileiro já deixou de ser brasileiro há muito tempo, cara. Quando todo mundo se une e vai pra rua, aí possa surgir algum efeito. Nós temos quase 700 mil pessoas que foram assassinadas de Covid. Isso não é morte natural, não. Justiça! Justiça! O santo existe, santo é que consegue sobreviver sem dinheiro, sem trabalho. Esse é o santo, esse faz milagre todo dia. Eu sou mais louco que todos vocês. Brasil, acima de tudo! De um lado tem um ladrão, do outro lado tem um genocida. O povo não pode só ficar votando de 2 em 2 anos e achar que tá resolvido, não. Vota e o resto é agir. Lutar, cobrar, né, desses políticos e de todos, fazer mesmo uma revolução. Escorre uma lágrima solitária do olho esquerdo de Luna neste momento do final do vídeo, gente, sério. Vai se fuder, bom demais. Ai, chorei. Cara, eu odeio num tanto Bolsonaro. Eu odeio num tanto Bolsonaro. E, gente, tá muito bem feito isso, né? Cara, tá muito bem feito. Eds, meus parabéns. Soberana, meus parabéns. E tem mais, tá, gente? Isaac falou que agora tá no hype. Esse foi só o primeiro vídeo. Temos mais. Entregando uma caixinha de lenço pra Luna agora. Mano, eu chorei assim no show do Leone quando ele tacou o pau no Bolsonaro num show da minha cidade. Isso que ele nem é comuna. Essa foi só a introdução. Agora a gente vai ver a segunda parte, que é: enquanto existirem pessoas sem teto, nós vamos ocupar. Então, né, se a primeira parte foi boa, a segunda parte também vai ser incrível, né, gente? O documentário vai sair no ar no dia 1º de maio, no YouTube da Soberana. Vai rolar pré-estreia no dia 28/4, no Discord da Soberana, e eu estarei lá esperando vocês, tá? Nós estamos aqui com algumas dezenas de famílias, ocupamos esse espaço que é da prefeitura, é um espaço público, é uma ZEIS, inclusive, para quem não sabe, ZEIS é uma zona de interesse social, é um espaço que deve ser usado pela prefeitura para construção de moradia popular, hospital ou escola. Como a gente sabe, há mais de 30 anos que esse terreno está vazio, nunca houve nenhum projeto nesse sentido para esse espaço, por isso nós viemos aqui ocupar
construir a nossa casa. Nesse período de pandemia, a gente não tem como pagar aluguel e comer ao mesmo tempo. E, infelizmente, esse é um problema social. Deveria ser resolvido por quem está no poder. Só que, como a gente vê, eles não têm políticas que possam atender essa demanda de população. E aí, por isso, a gente viu, o MLB viu a necessidade de organizar essas famílias e dar uma alternativa. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos ser engolidos pelo sistema. E aí eu tive que escolher, ou eu pagava aluguel, ou eu comia, ou eu pagava água e luz. Eu optei por passar fome, ficar no escuro sem água, mas ter pelo menos aonde morar. Gente, é muito triste que as pessoas tenham que passar por situações insalubres, de ficar sem comer, de ficar sem pagar luz, porque precisa de um teto para morar. Sendo que a moradia devia ser um direito de toda e qualquer pessoa deste planeta. A gente não consegue viver se a gente não tiver uma casa para morar, gente. A gente não tiver uma casa para fazer comida, para descansar. A gente não consegue trabalhar se a gente não tiver uma casa para dormir, para descansar. Assim, para tudo a gente precisa de uma casa. Isso era o mínimo que a gente devia ter. Mas falar, né, que todo mundo tem que ter casa, aí o comunismo foi longe demais, né, realmente. Então essa questão começou a fazer muito sentido para mim. E quando eu conheci o movimento, eu não sabia que eles eram do movimento de moradia, não sabia quais eram as lutas, mas eu precisava muito de alimento naquele momento. E eu comecei a participar e andar, e aí eu soube que eles estavam se organizando para ocupar uma escola abandonada no centro de Mauá. Porque igual a mim, existiam várias famílias no bairro onde eu morava que estavam na mesma situação. Não conseguia pagar aluguel e comer ao mesmo tempo. E aí, mesmo eu tendo a minha forma política, né, de pensar, de achar que a propriedade privada ninguém tem que ocupar, eu pensei, eu vou lá, vou ficar uns 2 meses, 3 meses, depois eu pego as minhas coisas e volto para o meu mundo, defender a política econômica que existe hoje, capitalista. Mas quando eu fui para a ocupação, uma das coisas que eu observei é que a luta do movimento, né, do MLB, é para além da casa. Porque você pode ter a casa, mas tem outras coisas que você precisa. Por exemplo, não adianta você ter casa e não ter comida. Não adianta ter comida e casa e não ter escola. Não adianta ter comida, casa, escola e não ter ônibus para ir trabalhar e não conseguir fazer o que você tem que fazer, viver exclusivamente escravo de um sistema que não favorecia de uma certa forma, de uma forma geral. Ó, pra você, aqui, ó. Companheiro. Oi. Pra você que acabou aqui, certo? Você vê aqui, ó, mais ou menos a medição, certo? Ali tá tranquilo, né? Mais ou menos aqui, com certeza. Esse carro mais pra cá, entendeu? Assim, sei lá, uma opinião. Né? Qual que precisa abrir, então? Vê com... Era bom pegar o Matheus tá vindo. Aí ele tá ajudando o Sheila nessa tarefa aí. Tá. Aí aquele forradinho, ó. Pode entrar, se quiser entrar, pode entrar. Tenta entrar aqui. De dia não aguenta o calor, que é muito quente, né? Aí eu durmo aqui, um amigo dorme com a cabeça pra cá, eu com a cabeça pra cá, outro dorme aqui, e aqui nós esconde a chuva. Pode ver que faz bolsa d'água. Faz bolsa d'água. É por isso que nós estamos organizando as barraquinhas melhor para ficar melhor, né? Agora vamos construir o novo dela ali, com fé em Deus, e vamos que vamos. Beleza? Beleza, valeu. Vai falar para essas pessoas que não vai mudar nada não, gente. Fica aí onde vocês estão, se acomodem, tá? Fica tranquilo, porque não vai mudar nada. Evolução. Ah, gente, vocês estão esperando muito. Fica aí onde vocês estão, tá tudo certo. Não dá pra gente falar isso pra essa galera. E é por isso que é tão importante esses trabalhos. É tão importante visitar a ocupação, fazer esse trabalho de base. Porque a gente, conversando com essas pessoas, a gente toma força. A gente vê que, porra, a pessoa pode estar na pior situação do mundo. Mas ela tá querendo lutar por uma situação melhor de mundo pra ela e pros outros. E aí tem um filho da puta que tá muito do acomodado na classe média dele falar, ai, não, gente, fica aí, tá? Fica aí e nada vai mudar, vocês estão lutando à toa. Não, né, gente? Não. Tudo que a gente conseguiu de direito nesse mundo foi conquista da classe trabalhadora com muita luta. Então, se a gente quer mudar as coisas, a gente precisa lutar. Se a gente ficar sentado no sofazinho, acomodado, aí mesmo é que nada muda. Vai que barro, vai que barro.
Cadê Jafar? Agora tem que tirar esse daqui e vou fazer outro. Tem que limpar tudo daí. Senão eles constroem outro de novo. A noite é o que faz à noite? Faz a fogueirinha aqui à noite, bem pequenininho. Aí mata eles. Aí a limpeza que a gente faz no terreno desse aqui, tá vendo? Ó? Um cupim desse aqui, você pega uma casa de madeira aí, ó, estraga toda a casa. Eu penso que uma casa tá caindo e a pessoa não sabe de onde que veio o cupim. É dos terrenos abandonados que acontece, ó. Vou levar ele. Vai aparecer só por mim, eu vou dar uma vez. Você pode gravar você cozinhando? Ó, mostrar? Ó. Tá? Nossa. Isso é o macarrão, hein? Aqui ninguém passa fome, né? Ninguém passa fome. Né? Território livre de fome. Arroz, feijão, macarrão, mandioca. Vou fazer a farofinha de cuscuz com carne frita. Ó. Tem a farofinha de carne de porco. É bom, né? Dá aquela enchida. É isso, gente. Tá vendo isso aqui? Tá vendo Mônica falando? Comida é afeto. Comida tem valor social. Ficar contando caloria. Resumir comida a carboidrato, proteína e lipídio é uma heresia. Comida é isso aqui, é compartilhar. Comida é um ato comunitário, sabe? E o capitalismo faz tudo virar muito simples, muito... é só uma mera ingestão de calorias. E não é. É muito mais do que isso. É você acolher as pessoas, sabe? Coisa linda de ver. Vou botar tudo na mesa já. É almoçar. Deixa eu botar mais. Tem um pano de prato. Pano de prato que traz some tudo. No dia seguinte da ocupação, a gente estava fazendo uma assembleia aqui, e aí começou uma chuva enorme, horrível, torrencial, sei lá como é que fala. E aí começou tudo a alagar. E aí a gente não tinha tido tempo para preparar a estrutura da ocupação, ver como que ia fazer, porque foi um dia depois. E aí a gente teve que ir na chuva, assim, todo mundo começou a pegar as enxadas, pegar tudo que tinha de ferro, de material possível, acabar aqui para a água conseguir escorrer e desalagar aqui em cima. Aí uma coisa que fica muito na minha cabeça é que as crianças ficavam gritando palavras de ordem, de MLB, essa luta é pra valer. Isso dava um gás muito grande do que a gente estava fazendo, né? Tomando chuva, a gente tomou água de chuva, enfim. É necessário sempre acreditar que o sonho é possível. Lá no fundo, eu devia estar tocando lá na ocupação. Muito relâmpago. Eu lembro que a GCM já tentou entrar por aqui, porque nos primeiros dias de ocupação a gente... Enfim, a gente fica... A GCM, inclusive, tá aqui até hoje, aqui do lado, né? Mas a GCM ameaçava a todo momento entrar na ocupação para despejar. Inclusive, logo que a gente fez essa ocupação, a ocupação da Mulher Negra, Helenira Preta 2, que é lá no Jardim Primavera, foi demolida, foi desocupada pela prefeitura, tipo, como uma forma de... Olha assim, é uma retaliação mesmo, né? Até hoje, faz 7 meses de ocupação. 7 meses que a gente está aqui, 7 meses que a gente tem ganhado na justiça, tem mostrado que o nosso povo precisa construir moradia. E há 7 meses a GCM está aqui, só Deus sabe por quê. Mas poderia, eu, na minha opinião, acho que poderia estar fazendo outras coisas mais produtivas e tudo mais. Enfim, mas a GCM, às vezes, ela vinha aqui, ó, elas ficavam testando para ver se dava para pular por ali, ó, que tem uma cerquinha de madeira bizarra. Aí quando elas pisavam aqui, a gente já gritava: "Ei, a GCM vai entrar!" Nosso país está sendo assolado nos últimos meses por grandes tempestades que deixam milhares, milhões de famílias desabrigadas. O nosso déficit habitacional já chega a quase 8 milhões de famílias. Hoje você vê
um fenômeno que não se assistia há um tempo atrás, que são famílias inteiras em situação de rua, mães com seus filhos tendo que ir às ruas, e nas últimas semanas as chuvas de São Paulo deixaram ainda mais desabrigados. E aí eu tenho que ouvir a galera lá capitalista falando que o capitalismo, gente, melhorou a situação de vida das pessoas, trouxe um avanço. Hoje em dia vive muito melhor. E aí realmente a gente tem que falar para essas pessoas, tipo, mano, em que mundo que você tá vivendo? Porque o mundo que eu vivo, as pessoas estão passando perrengue todos os dias. As pessoas estão vivendo na rua, as pessoas estão sem o que comer. As pessoas não têm vida para trabalhar. Então, assim, quando alguém defendeu o capitalismo, você fala, tá sendo bom para quem, amigo? Porque para todas as pessoas que eu conheço não tá. E eu aposto para que a pessoa que te falou isso também não tá. O povo que sofre com aluguel, sofre com aqueles tios das coisas que tá caro. Como pode um pai de família ganhar um salário para pagar aluguel, tenha 2, 3 filhos, pagar luz e água? Vai sobrar o quê para o pai de família comer? Não vai sobrar nada. Então o MLB é um movimento organizado em todo o Brasil. Nós temos o MLB, temos várias ocupações aí, já concretizadas, com casas construídas, com os companheiros que já saíram do aluguel, já está comendo um pouco melhor, sustentando melhor as crianças. E eu vim de Caçapava para cá para ajudar meus companheiros aqui a legalizar isso aqui, né? Fazer os barracos, já estamos medindo os terrenos aí para ser construídas as casas. Eu fico muito feliz em ver o crescimento desse MLB. Nós estamos aqui para lutar, nós estamos aqui para vencer. Nunca vamos abaixar nossa espada, né? Enquanto tiver um pessoal aqui pagando aluguel ou sem teto, nós vamos ocupar terra vazia, ocupar prédios. Tem vários prédios vazios aí que eles não fazem nada. Fica lá criando rato, criando bichos. Mas se a gente for ocupar, eles querem tirar a gente a base de paulada, a base de porretada, né? Cadê que eles combatem o tráfico? Eles combatem a prostituição? Isso eles não sabem fazer, né? Mas o povo trabalhador, ele sabe oprimir, né? Ele sabe oprimir, ele sabe atacar, bater. Igual hoje mesmo já falaram aí que não pode jogar mato aqui no mato. Mato é um produto orgânico. O que não pode ser jogado aí é lixo, igual vaso sanitário, resto de entulho, carro roubado, moto roubada, isso não pode, né? Mas coisas orgânicas pode jogar sim. É uma coisa que a gente fica assim, a vivência da vida, a gente fica pensando assim, como é que pode uma coisa dessa? Os homens estudam para quê? Para que eles estudam? Eles estudam, mas o estudo deles é tudo para mentira. Então, eles não sabem governar para o pobre, governam mesmo só para o rico, e o rico está lá em cima. Mas se é um pobre, ele não está nem aí. Cara, isso tá muito incrível, né? E, cara, essas palavras também só me fazem crer, né? Que aquela velha frase é real, né? A única luta que se perde é a que se abandona. E enquanto a gente estiver vivo, amor, a gente vai estar lutando. A gente vai estar lutando para construir um mundo melhor. A gente vai estar lutando para que todo mundo tenha casa, que todo mundo tenha comida, que todo mundo tenha escola, que todo mundo tenha segurança para viver. Então, acho que a mensagem final desse vídeo tem que ser, como na maioria dos outros vídeos desse canal, organize o seu ódio, porque só a classe trabalhadora organizada consegue lutar para superar o sistema capitalista, que é quem transforma tudo em mercadoria: casa, comida, educação. E aí, quem não tem dinheiro não tem acesso a tudo isso, e a gente vive num governo do Estado burguês, que governa para as pessoas ricas e não para as pessoas pobres, como o seu Pedro acabou de falar. Então, se a gente quer um governo onde a classe trabalhadora seja respeitada e tenha os seus direitos garantidos, a gente precisa se organizar para superar o capitalismo. E se você se emocionou com esse vídeo, chegou até o final, já curte, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Torne-se membro aqui do canal, porque também tem conteúdos exclusivos só para membros. Só conteúdo bom. E é isso. Beijos e até a vitória, hein?